No vídeo de hoje, vamos explorar um dos aspectos mais fascinantes da vida de Jesus, sua infância. Embora a Bíblia nos forneça poucos detalhes sobre os primeiros anos de Jesus, existem relatos e tradições que oferecem uma visão mais completa e às vezes surpreendente. Vamos descobrir juntos o que sabemos sobre a infância de Jesus, incluindo os milagres e eventos extraordinários que ocorreram quando ele ainda era uma criança. Prepare-se para uma viagem no tempo e para descobrir como esses episódios moldaram a visão que temos de Jesus desde os seus primeiros anos. Bom, a juventude de Jesus é um período da vida de Cristo que, apesar de sua importância, é abordado de forma limitada nas Escrituras. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a infância e a adolescência de Jesus, o que leva a uma série de questões e especulações. A principal fonte de informações sobre o nascimento e a infância de Jesus está nos evangelhos de Mateus e Lucas. De acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus nasceu em Belém, conforme as profecias messiânicas. A narrativa inclui a visita dos magos do Oriente e a fuga para o Egito para escapar da perseguição do rei Herodes. O Evangelho de Lucas fornece detalhes adicionais sobre o nascimento de Jesus, a visita dos pastores e a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém. Lucas também descreve um episódio notável na infância de Jesus, quando ele, aos 12 anos, foi encontrado no templo discutindo com os mestres da lei. Jesus cresceu em Nazaré, uma pequena cidade na região da Galileia, conhecida por sua vida simples e modesta. A vida em Nazaré era marcada por uma forte tradição judaica. Jesus foi educado nas tradições judaicas, sabia ler e escrever em hebraico e conhecia muito bem as Escrituras. É provável que tenha estudado nas sinagogas locais, mas ele não teve grandes estudos como os outros rabinos. Sua sabedoria vinha de sua vida de comunhão com Deus. A educação moral de Jesus provavelmente foi da responsabilidade de seus pais. Era o papel dos pais ensinar aos filhos como agir de forma correta e aplicar as regras de Deus no cotidiano. Jesus era carpinteiro, como seu pai. Provavelmente foi José que lhe ensinou a profissão durante sua adolescência. Jesus também teria contato com a agricultura, porque atividades agrícolas como a ceifa envolviam famílias e comunidades inteiras. A infância de Jesus é muito importante para entender sua identidade e missão. Embora os detalhes sejam limitados, o fato de Jesus ter vivido uma infância comum em Nazaré reflete sua plena humanidade. Ele compartilhou a experiência de crescimento e desenvolvimento como qualquer outra criança. A vida em Nazaré e os eventos descritos, como o episódio no templo, podem ser vistos como preparação para o ministério público de Jesus. A sabedoria e o entendimento que Jesus demonstrou desde jovem foram fundamentais para seu papel como Messias e professor. Jesus era plenamente humano e plenamente divino. Sua vida em Nazaré, marcada por uma existência simples e uma formação na lei judaica, reflete sua identificação com a condição humana e sua vivência em um contexto cultural e religioso específico. Alguns textos apócrifos, que não estão incluídos no Novo Testamento, fornecem narrativas adicionais sobre a infância e juventude de Jesus. Por exemplo, o Evangelho da Infância de Tomé. Ele apresenta várias histórias da infância de Jesus, incluindo milagres e feitos extraordinários, e enfatiza a natureza divina de Jesus desde a infância. Por exemplo, há histórias de Jesus fazendo pássaros de barro ganhar vida, curando crianças doentes e até mesmo ressuscitando um colega de escola que morreu. O texto inclui episódios em que Jesus confronta e corrige figuras de autoridade, como mestres da sinagoga, demonstrando uma sabedoria precoce e habilidades sobrenaturais. Embora o texto seja mais conhecido por seus relatos milagrosos, ele também contém ensinamentos morais e éticos que refletem temas comuns no cristianismo primitivo. Ele retrata Jesus não apenas como um menino que realiza milagres, mas como alguém que possui uma compreensão profunda e sobrenatural desde uma idade muito jovem. Jesus é apresentado como alguém que possui uma compreensão e conhecimento profundos das Escrituras e das questões teológicas, mesmo antes de atingir a idade adulta.
as histórias frequentemente mostram Jesus em conflito com a sociedade e com as figuras de autoridade. Isso pode refletir uma tentativa de explicar e justificar a rejeição e a oposição que Jesus enfrentaria mais tarde em sua vida pública. Bom, como eu havia mencionado antes, o Evangelho da infância de Tomé contém uma série de histórias e milagres da infância de Jesus. Entre os relatos mais notáveis estão o milagre dos pássaros de barro. Um dos milagres mais conhecidos é o relato em que Jesus molda pássaros de barro e, ao comando, eles ganham vida e voam. O texto descreve como Jesus faz isso em um dia de sábado, e o ato provoca uma mistura de espanto e admiração entre os espectadores. Este milagre demonstra a habilidade divina de Jesus desde a infância e é uma representação simbólica da criação e do poder de Deus sobre a natureza. Ele também reflete a ideia de que Jesus, mesmo jovem, possuía um poder sobrenatural e uma autoridade única. O milagre da fonte. Em outra história, Jesus é descrito como fazendo uma fonte de água brotar de um buraco na terra. Isso ocorre após um episódio em que ele é acusado de fazer um buraco na terra durante o sábado, o que é visto como um ato de trabalho proibido. Este milagre serve para demonstrar a provisão divina e a capacidade de Jesus de transformar a natureza em resposta a necessidades humanas. Também ilustra a tensão entre as tradições religiosas e o poder divino que Jesus representa. Ressurreição de um colega de escola. O Evangelho relata um episódio em que um colega de escola de Jesus morre após um acidente. Jesus ressuscita o menino, demonstrando seu poder sobre a vida e a morte. A história também destaca o impacto que esses milagres têm sobre os que estão ao redor, frequentemente resultando em perplexidade e, às vezes, medo. Este milagre enfatiza a autoridade divina de Jesus e sua missão futura de trazer vida e salvação. Também reflete temas de restauração e redenção, que são centrais no ministério de Jesus. O milagre da morte do mestre. Em outra narrativa, um mestre da escola é criticado por Jesus, que então faz com que o mestre fique paralisado temporariamente. Após um pedido de desculpas, Jesus restaura o mestre à sua condição original. Esse milagre pode ser interpretado como uma forma de ensinar sobre a autoridade e a sabedoria de Jesus, bem como uma forma de corrigir e reafirmar o verdadeiro entendimento das leis e práticas religiosas. Embora estes milagres sejam fascinantes, eles não foram incluídos no cânon do Novo Testamento e são geralmente considerados apócrifos. Isso significa que, enquanto oferecem uma perspectiva única, não têm a mesma autoridade que os evangelhos canônicos. O Evangelho da infância de Tomé é geralmente datado do final do século II ou início do século III. O texto é atribuído a Tomé, embora não se saiba se Tomé, o apóstolo, realmente escreveu o Evangelho, ou se o nome foi usado para conferir autoridade ao texto. A autoria é tradicionalmente atribuída a um Tomé fictício, uma figura comum em escritos apócrifos. O texto original foi escrito em grego e sobreviveu em fragmentos e manuscritos completos em várias línguas, incluindo latim, sírio e armênio. A versão mais conhecida é o manuscrito grego, mas também existem traduções significativas nas línguas citadas. Este foi um breve vídeo sobre como teria sido a infância de Jesus. Deixe nos comentários se você conhece mais histórias e curiosidades sobre a juventude dele. E comente se você gostou deste conteúdo para que eu possa trazer mais vídeos com essa temática. Se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o seu joinha para que nosso conteúdo e a palavra do Senhor possam chegar a mais pessoas.